Quem está como nossa coordenadora é a Jaqueline Misael, que hoje ela é assessora do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde, já que vai também dar as boas-vindas para vocês se apresentar agora. Deixa eu só compartilhar a apresentação, já que enquanto ela quiser, ela já pode ir ligando a tela. Bom dia a todas as pessoas presentes. Primeiro, queria agradecer, né, a disponibilidade de vocês de participar hoje, dia 13/4, conosco dessa reunião. Para mim, é uma satisfação poder compartilhar esse espaço com vocês. O Ministério, então, como a Lorena já falou, o Ministério ele está passando por um momento de gestão. Essas alterações de gestão, elas são comuns. Dani, tá É, aparecendo? Já, né? Desculpa, tá Jaque. aparecendo, tá sim. Tá. Jaque, Essas. mas a sua imagem não tá aparecendo. Não, eu tô sem Não, imagem? Deixa eu pelo desligar e menos ligar a pra mim. câmera de novo, só um instante. Conseguem me ver? Agora Agora sim? sim. Ah, então tá Sim. joia. Então, voltando, gente, agradecer a disponibilidade de vocês de poderem participar conosco dessa reunião hoje. É uma retomada das nossas reuniões. A equipe de atividade física, ela tem esse histórico, né, de apoio constante às referências estaduais. E a nossa intenção é continuar mantendo isso. Então, vou me apresentar rapidamente para vocês. Acredito que a maioria dos integrantes da equipe da atividade física vocês já conhecem. Talvez alguns já me conheçam, porque eu também trabalho com a Política Nacional de Promoção da Saúde. Então, podemos ocupar, às vezes, o mesmo espaço, né, em outras reuniões. Então, como a Lorena falou, eu me chamo Jaqueline, eu sou servidora pública, trabalho aqui no Ministério desde 2009, já trabalhei em algumas outras áreas técnicas aqui do Ministério, estou como assessora técnica do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde desde 2020, e tem sido uma satisfação poder trabalhar com as pautas daqui do departamento, né? Trabalhamos com as pautas especificamente da Política Nacional de Promoção da Saúde, atividade física, alimentação e nutrição, programas intersetoriais, alimentação e nutrição e doenças crônicas. É, eu já fiquei também como coordenadora substituta da coordenação de doenças crônicas, como referência para a Política Nacional de Promoção da Saúde, e agora estou tendo o prazer de trabalhar com essa equipe que tem trabalhado com tanto êxito nesses últimos anos e conseguido realizar tantas ações positivas relacionadas à pauta de atividade física. É, eu venho para contribuir com vocês, né, no que for possível. Hoje, o nosso organograma, a Secretaria de Atenção Primária, ela continua no organograma do Ministério da Saúde. Desde 2019, a secretaria foi criada. Então, foi um marco importante para o Ministério da Saúde, porque nós deixamos de ter o status de departamento e passamos a ser uma secretaria, né? Isso traz maior visibilidade, isso traz mais recursos, então, para nós, isso foi bem importante. E com a criação da secretaria, nós temos os departamentos que ficam abaixo. O DEPROS, ele foi criado em 2019 e ele se manteve no decreto. Então, isso mostra que o nosso trabalho, ele foi constante, ele trouxe aspectos importantes para a política pública no Brasil, e assim nós conseguimos manter o Departamento de Promoção da Saúde no organograma. Por conta de algumas modificações que foram realizadas, a equipe que trabalha hoje com atividade física, ela está vinculada ao gabinete. Hoje o nosso diretor é o Andrei Lemos. Ele gostaria muito de participar hoje, só que ele teve que ir para uma agenda externa, então não pôde participar, mas com certeza não faltarão oportunidades para que a gente possa conversar junto com ele. Acho que inicialmente é isso, fico à disposição de vocês. A nossa intenção é retomar com as reuniões periódicas junto com vocês e estamos totalmente à disposição. Os nossos e-mails são os mesmos, mas a gente pode compartilhar novamente por e-mail, caso vocês julguem necessário, pensando que também ocorreram mudanças a nível estadual.
né? Podem ter ocorrido algumas mudanças, a gente pode compartilhar os nossos e-mails e os nossos telefones e ficamos à disposição para contribuir com vocês e fortalecer as políticas públicas para garantir maior acesso, maior qualidade de vida para a nossa população, que eu acho que é o que todos nós almejamos, né? Trabalhamos diariamente para isso, para que a população tenha em si maior qualidade de vida. Fico à disposição. Obrigada. Pessoal, então, dando sequência aqui na nossa pauta, né, de hoje, como nós bem compartilhamos com vocês na semana passada, além da apresentação que a Jaque acabou de fazer do Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde, nós falaremos também sobre os credenciamentos, homologações e descredenciamentos que aconteceram do programa Academia da Saúde em 2022, o recurso que a gente tem disponível em 2023 para custear os polos credenciados e a previsão de abertura dos sistemas para cadastro de novas propostas de construção e também sobre o incentivo de atividade física na atenção primária à saúde, que é o IAF. Aqui, bota aqui. Então, sobre as portarias de descredenciamento, no último webinário do ano passado, a gente citou elas, mas a gente trouxe aqui agora com uma atualização, né? A gente, primeiro, lá em fevereiro de 2022, publicamos uma primeira portaria com 119 novos polos, e desde 2019, a Secretaria de Atenção Primária incluiu uma nova regra que, além do credenciamento, é a homologação. Então, a gente publicou essa portaria credenciando 119 novos polos e nós e as gestões municipais tinham um prazo de 6 competências consecutivas para se adequarem a, e estivessem com o SENES aptos para que nós publicássemos as portarias de homologação. Então, nós publicamos, se eu não me engano, 5 portarias, porque teve uma determinada competência, um determinado mês que não tinha nenhum polo para ser homologado, e chegamos ao total de 113. Aos 6 que não foram homologados, eles acabaram sendo descredenciados, porque isso é uma regra de portaria. Após 6 competências consecutivas, os estabelecimentos não homologados, eles são descredenciados. Então, esses 6 foram descredenciados pela portaria 4.674, de 29 de dezembro de 2022. E a nossa segunda portaria de credenciamento foi a 2101, de 30 de junho. E aí nós... Lorena, não Oi, está em Cida. tela cheia, não está em tela cheia, não dá para a gente ver direito. Mas a gente compartilha com vocês. Deixa eu ver Então se eu tá bom, consigo tá. Obrigada. colocar. Para mim ela está aparecendo em tela cheia, mas... Para mim também. Aqui está adequado. Ah, tá. Mas a gente vai compartilhar essa apresentação. E aí a nossa segunda portaria foi a 2101, de 30 de junho de 2022. Foram 131 novos polos. Então, a gente teve um número de 250 polos credenciados em 2022, depois de passar 2 anos sem credenciamento. E aí, desses 131, a gente só conseguiu homologar 120. 11 vão ser descredenciados, a gente já vai tramitar a portaria que vai fazer esse descredenciamento desses estabelecimentos, porque o prazo para que eles pudessem ser homologados expirou também. E além de credenciamento, homologação, a gente também começou a fazer o movimento de descredenciamento dos polos. E isso é com base numa portaria do Ministério, que é a Portaria de Consolidação SAPS número 1, de 2 de junho de 2021. Essa portaria prevê que as equipes e estabelecimentos da atenção primária que fiquem por mais de 12 competências consecutivas sem receber o recurso de custeio, então seria ali 13 meses sem receber o recurso em nenhum mês durante esse intervalo aí, ele tem que ser descredenciado. E lembrando que para os polos, a gente postergou a aplicação dessa portaria. Por conta da pandemia, a gente sabe que houve um reflexo nos polos, a diminuição das atividades. Então, a gente só começou a tramitar a portaria em junho do ano passado
e aí em agosto saiu a primeira que descredenciou 63, depois nós tivemos uma que descredenciou 6, e em seguida 7 polos. E para esse ano a gente já tem mais uma previsão de descredenciar por volta de 120 polos que não cumpriram o critério, ficaram 13 meses sem receber o custeio e vão ser descredenciados. Então, hoje, o nosso cenário do PAS, a gente tem, isso aqui é dado do Sismob, tá, gente? Polos com obras concluídas, 3.231. Na planilha que nós encaminhamos ontem para vocês, vocês conseguem verificar esse número se vocês filtrarem por estabelecimento, por polo com obra concluída e em funcionamento. Lá na planilha vocês vão chegar a esse número de 3.231 polos. E polos credenciados nós temos 1.741, mas lembrando que a gente vai descredenciar mais alguns. E hoje, em 2023, qual recurso que a gente dispõe para fazer esse custeio, né? Apoiar a manutenção desses estabelecimentos é de R$ 50.341.977. Então, assim, é um recurso que hoje ele está bem limitado. Por isso que a gente não tem uma previsão hoje, em 2023, para credenciar novos polos. A gente não consegue publicar uma portaria porque esse valor de 50 milhões é o que seria para a gente pagar quem já é credenciado. Na verdade, se todo mundo que é credenciado cumprisse os critérios, a gente não conseguiria pagar com esse valor que a gente tem. Tá? Então, esse é o principal motivo para a gente não credenciar novos estabelecimentos, mas o SAIPS permanece aberto, os municípios podem cadastrar propostas e a gente está tentando aqui se organizar para começar a olhar para essas propostas do SAIPS e deixá-las lá, pelo menos no status de aprovada, para depois, se surgir recurso, a gente publicar a portaria. Então, aqui a gente traz uma série histórica dos últimos 6 meses dos polos credenciados que são custeados. Vocês têm gente nova aqui, mas o Academia tem algumas nomenclaturas, na verdade, são nomenclaturas da atenção primária, né? Então, a gente tem estabelecimentos credenciados que estão aptos, por meio de uma portaria do Ministério, para receber o recurso. Mas ele precisa cumprir critério para receber esse recurso, ou seja, para ele ser custeado mensalmente. Então, nessa série histórica de 6 meses aí, lá em outubro de 2022, aqui a gente fala em competência financeira, outubro de 2022, o PAS ainda a gente não fala em parcela, talvez tem gente aqui que cuide de outras estratégias da atenção primária, já está acostumado a ouvir falar parcela, mas o PAS a gente ainda fala em competência financeira. Isso também vocês podem verificar na planilha que a gente encaminhou ontem na aba de polos custeados, vocês vão ver lá a competência financeira. Então, na competência financeira, outubro de 2022, nós tivemos 1.381, aumentamos para 1.392, depois 1.384. Em janeiro, chegamos a 1.407. Esse número foi assim, o maior número acho que desde quando eu estou aqui na academia, que eu faço o acompanhamento do programa. Então, a gente alcançou um número alto, com os municípios cumprindo todas as regras de custeio, né? É algo muito positivo para o programa, mas agora em fevereiro e março a gente teve um decréscimo. A gente entende que é um período de férias também, teve carnaval, isso reduz também a quantidade de dias de ofertas de atividades e, consequentemente, o registro dessas produções no CISAB. Mas a gente gostaria de pedir o apoio de vocês, olhando para essa planilha que a gente encaminhou ontem, vendo quem é que está suspenso, para entrar em contato com esses municípios e verificar se é por problema de envio de ficha, se é carga horária do profissional ou inadequação da categoria desse profissional, que é um profissional que não é considerado para o polo, por exemplo, para a gente voltar, né, a aumentar, porque a gente fica oscilando assim, mas o ideal é que a gente consiga ir aumentando esse quantitativo de polos custeados, né, credenciados que estão sendo custeados. E aqui é a série histórica referente aos valores, né, quanto que a gente tem, assim, dispendido para pagar esses estabelecimentos. A gente está numa média aí de 4 milhões mensal, né?
Então, se vocês multiplicarem esses valores aí por 12, vocês vão ver que a gente vai praticamente chegar lá no valor de 50 milhões. Então, é isso. Eu finalizo essa parte aqui sobre credenciamentos, homologações, descredenciamentos. Lembrando que para o PAS, a questão da produção é apenas uma ficha, né? Assim que o município, a cada 3 meses, se ele encaminhar uma ficha, ele está ali com a produção garantida. Mas é importante a gente sempre frisar que o polo ele tem que ter ações contínuas, né? Então tem que ter registro todo mês. Mas a meta de produção acaba sendo uma meta que é mais baixa se a gente comparar, por exemplo, com o IAF. E eles podem mandar ficha de atividade coletiva, atendimento individual ou procedimentos. Embora a gente saiba que o maior número de fichas do PAS mesmo são as fichas de atividade coletiva. Eu vou passar agora para a Dani, e aí ela vai falar agora de uma outra esfera do PAS, que é justamente o sistema de cadastro de propostas, né? Propostas de construção. As perguntas, Lorena, a gente vai deixar para o final? Podemos deixar para o final, Cida, Tá bom, então, tá? obrigada. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos novamente. O assunto que eu venho tratar é extremamente importante, por isso eu peço bastante atenção, principalmente para essas informações serem repassadas para os municípios, tá? Porque o Estado ele não cadastra propostas do PAS, né? Mas quem faz o cadastro, que são os municípios, precisam estarem atentos a essas mudanças que estão ocorrendo aqui no Ministério. A primeira mudança é a do sistema de cadastro das propostas. Antigamente, até o ano passado, tinha o sistema de gerenciamento de objetos e propostas, que era um sistema do Fundo Nacional de Saúde, que era por meio dele que os municípios faziam a indicação do recurso para ter a migração para o Sismob, né, para o cadastro dessas obras. Contudo, a partir de 2023, esse cadastro vai ser somente por meio do InvestSUS. Então, para ter acesso ao InvestSUS, é necessário possuir um cadastro em um outro sistema, que é o SCPA. E também precisa ter um perfil de usuário devidamente autorizado. Então, a primeira coisa é se cadastrar no SCPA e ter um tipo de usuário autorizado pela própria gestão. Esse tipo de acesso, o próprio município vai realizar e quem vai autorizar é o próprio município, assim como era feito lá no sistema de gerenciamento de objetos e propostas. A diferença é que agora não é mais com acesso do Fundo Municipal de Saúde, então não precisa mais de CNPJ e senha. Cada gestor vai entrar com seu tipo de cadastro, ou o técnico, né, fazer a solicitação, só que quem vai autorizar é somente os gestores, no caso, o prefeito, o secretário de saúde, com seu CPF, não mais com acesso de gestão. Quero CNPJ e senha. Então, o primeiro passo para se cadastrar no SCPA é acessar o site que eu coloquei. Tem que clicar em novo por aqui, preencher os campos necessários, né, que é o CPF, e o campo de validação, que é o CAPTCHA. Você valida os dados, preenche os dados de usuário e confirma o cadastro. O segundo passo é solicitar um perfil específico no SCPA. O que é esse perfil? É o tipo de sistema que você quer acessar. Por exemplo, lá dentro do SCPA vai ter inúmeros sistemas, não é só o InvestSUS. Só que para o cadastro dessas propostas, especificamente, vocês precisam ter o perfil do InvestSUS. Depois dessa solicitação, para autorizar esse perfil, é necessário que o gestor entre com seu acesso, procura o perfil pendente, é, e aceita ou não essa justificativa. Então, as autorizações desses perfis de técnicos e leitores, que são perfis abaixo do perfil do gestor, eles são autorizados exclusivamente pelos dirigentes das entidades, que eu vou falar na próxima apresentação, tá? Mas também pelo SCPA é possível acessar com acesso Gov. Então, se você não quiser fazer o cadastro pelo SCPA, é só entrar com acesso Gov. Pode passar, Laura.
Bom, depois que for resolvida a questão do SCPA e tiver autorização para entrar no InvestSUS, é importante que seja feito o cadastro de acordo com o perfil de quem está acessando o sistema. No caso, o dirigente da entidade, ele visualiza informações, insere, edita propostas, atualiza informações de cadastro da entidade, libera e exclui acesso de técnicos e leitores. A gente recebe muita demanda aqui pedindo para excluir técnicos de dentro do sistema, para cadastrar. E nesse caso, não somos nós que fazemos esses cadastros ou a exclusão dos técnicos responsáveis, tá? Quem faz isso pode ser o tipo de perfil. Tem alguém com o microfone ligado? Tá dando ruído? Esse perfil de dirigente é especificamente para governador, prefeito, secretário de saúde estadual e municipal e demais gestores do fundo. Os perfis que autoriza são o gestor da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde na capital de cada estado. Então, para você ter acesso a esse sistema com esse tipo de perfil, vocês precisam entrar em contato com a superintendência para eles fazerem a autorização. O outro tipo de perfil que tem é o técnico institucional municipal ou estadual. Geralmente é aquele técnico que faz o cadastro da proposta. Tá? Ele visualiza informações, insere, edita propostas e atualiza informações de cadastro da entidade. Aqui ele não libera e nem exclui nenhum técnico ou leitor. Tá? Esse tipo de perfil especificamente é para assessores, gerentes de projetos e técnicos da entidade que ocupam cargo de chefia. Quem autoriza esse perfil é o dirigente. No caso, o prefeito, secretário de saúde, o governador, tá? O outro tipo de perfil que tem é o leitor municipal ou estadual. Ele somente visualiza informações. Ele não tem nenhum tipo de acesso para modificar nenhuma informação. Esse perfil é especificamente para assessores e técnicos da entidade. E quem libera esse perfil são os dirigentes de entidade estadual ou municipal. No caso, vocês podem sim estar solicitando esse acesso, tá? De acordo com o passo a passo que eu coloquei na página anterior. Então, vocês podem conseguir visualizar as informações do Estado. Mas isso para o PAS não se aplica porque o Estado não é habilitado para cadastrar propostas do PAS. Mas isso é válido para outros tipos de obras da atenção primária. Pode passar, Lorena, por favor. Bom, em 2023 já temos, né, o prazo inicial, o prazo do primeiro ciclo de cadastro das propostas. Então, para as emendas individuais, o cadastramento e envio dessas propostas vai até do dia 12/4, no caso, abriu o sistema ontem, e vai até o dia 23 de abril. Então, o prazo está curto, mas é só o prazo do primeiro ciclo, tá? Então, os municípios que já receberam a emenda precisam fazer a indicação até o dia 23/4. Depois que o sistema fecha, mesmo que o município tenha um recurso, ele não consegue cadastrar mais, a não ser que tenha uma prorrogação do prazo. Depois desse prazo de cadastramento, o prazo para análise, reanálise, complementação, aprovação e rejeição dessa proposta vai até o dia 26 de maio. Então, se o município fez lá o cadastro da sua proposta, enviou para análise até o dia 23 de abril, ele tem até o dia 26 de maio para fazer adequação caso receba diligências dentro da proposta, tá bom? E o prazo final, que é o registro de impedimento técnico no CIOP, é até o dia 30 de maio, mas aí isso aqui é o Fundo Nacional de Saúde que faz esse registro, tá? Outro tipo de emenda que a gente tem são as emendas de bancada, e o prazo é um pouco diferente das emendas individuais. No caso, a indicação do beneficiário, que é quem é responsável por essa indicação, é o coordenador da bancada, que vai já se iniciou do dia 1º de abril e vai até o dia 20 de abril. O prazo para análise dessas indicações vai do dia 11 de abril até o dia 30 de abril. O cadastramento e envio das propostas pelo município vai do dia 1º de maio até o dia 25 de maio. E o prazo para análise, complementação, reanálise,
aprovação ou rejeição vai entre o dia 22 de maio até o dia 30 de junho. Pode passar, Lorena. Então, Pessoal, a minha parte sobre o cadastramento de obras era isso, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, a gente pode estar sanando após a fala do Jean. Agora eu oi, vou passar a pessoal. fala para o Jean. Dani, Isso. deixa eu falar Oi? uma coisa. Eu acho que Sim, talvez tenham algumas dúvidas referentes ao academia. Talvez seria melhor tirar agora para não cortar o assunto. ótimo, pode Sim, ser então. Pode sim, por ser? favor, Pode A porque eu ser. fiquei em Catarina está com a mão dúvida. levantada. Isso, não é que eu fiquei em dúvida dessa questão da emenda individual. Sim. Qual o significado dela de bancada? Eu entendo que é os parlamentares que passam recurso, né? E Não, a emenda de bancada é quando a bancada do Estado faz a indicação do recurso. A individual não, é um parlamentar específico faz a indicação é o para contrário. o. É isso. Tá? A Tá. bancada é a bancada Então, do Estado que indica. tá. Então, só para Isso. entender, não está. O Ministério não tem recurso para abrir. O Não, por município programa pode não. cadastrar, mas o recurso só se. Ou ele se tiver recurso, ou aguardar, como a Lorena falou, ou aguardar se vier mais recurso para vocês. Isso, né? Isso, só que a Tá. questão das emendas, no caso, os municípios precisam fazer articulação com o parlamentar, né? Então, esse recurso Sim. só vai para o município caso o parlamentar entre dentro do sistema de indicação do recurso, que é o CIOP, e indique esse recurso. E aí vai para o sistema do fundo, e é por meio desse sistema que o município consegue fazer a indicação. Tá? Mas a emenda Entendi. individual é um parlamentar específico que indica o recurso. A de Entendi. bancada não, é o grupo, é a bancada que indica esse valor, tá? Eu não estou conseguindo ver qual foi a primeira pergunta. Lore, você pode me dar esse suporte? Tá mudo, Lore. Já até respondi uma, Dani, da Gabriela, que ela perguntava se as emendas seriam só por. Se as emendas não, se as construções dos polos continuam sendo apenas por emenda parlamentar. Isso. A gente não tem recurso de programa, né, para construir Isso. novos polos no momento. Isso, mas não impede também que caso o município tenha recurso próprio, ele não construa, tá? Então, assim, a gente sabe que isso é um pouco mais difícil de acontecer, mas esses polos se enquadrariam como polos similares. Então, assim, se a gente não tem um recurso para construir, também o município não conseguiu uma articulação para o recebimento desse recurso por meio de emenda parlamentar ou de emenda individual ou emenda de bancada, vocês podem os gestores podem estar construindo com recurso próprio, caso tenha essa disponibilidade orçamentária e financeira, tá? Acho que te pergunta aqui no chat. Era só isso, Jean, viu mais Tem alguma? uma Maria Leonor que perguntou, no caso de obra já finalizada a construção, como o gestor faz para habilitar o serviço? Bom, aqui a gente tem duas questões, né? Primeiro, tem o cadastramento do estabelecimento no SENES, que é o sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento da Saúde. Então, todo estabelecimento todo estabelecimento de saúde precisa ser cadastrado nesse sistema. E a outra questão é o custeio. Aí, o custeio é necessário que o gestor faça o cadastro pelo SAIPS, coloque toda a documentação necessária dentro do sistema, encaminha para análise e aguarda a emissão do parecer. Só que, por mais que o parecer possa vir a ser favorável dentro do sistema, atualmente a gente está com indisponibilidade orçamentária. Então, vai ficar nos represados, né? E só vai ser credenciado quando a gente tiver novos recursos. Dani, tem uma pergunta. Cristina e Fernanda, do Paraná. Quem mesmo concede autorização para o gestor municipal ou estadual para possuir o perfil de dirigente? O estadual, quem libera é a superintendência estadual, tá? Do estado. Então, quando vocês fazerem esse cadastro dentro do SCPA, vocês pedem a autorização, quem faz é a superintendência. Já do município, quem faz a autorização é o próprio
próprio município, tá? Do Aí a dirigente, Lore? É do dirigente? dirigente, perfil dirigente. Ah, não, quem libera também é a superintendência, tá? É tudo a superintendência, seja estadual ou municipal. Superintendência do Estado, que você Do fala. estado, isso. Ele que libera o acesso de dirigente, seja ele estadual ou municipal, que no caso é o do Uhum. governador, do prefeito, do secretário de saúde. Segue o mesmo fluxo do sistema antigo, né? Só que antigamente era com CNPJ e senha do fundo. Aí quem não tinha esse CNPJ e senha do fundo pedia a superintendência. Só que agora não, agora vocês cadastram, cada um com seu CPF e senha, pede o seu tipo de perfil específico e se for dirigente, quem autoriza é a superintendência por meio do SCPA. Tem uma nova pergunta que a Gabriela fala assim: se o município ainda não tem nenhuma emenda, mas quer pleitear, pode igual cadastrar no sistema só para não perder o prazo? Não, porque ele só consegue cadastrar uma vez que tem um recurso indicado no CIOP, do CIOP ele é migrado para o sistema do fundo. Então, não consegue fazer esse cadastramento se não tiver a indicação do recurso, tá? Lembrando que esse é só o primeiro ciclo. Provavelmente teremos mais 2 ciclos durante o ano. Então, aqueles municípios que ainda não conseguiram nenhuma indicação, pode estar tentando o pleito com algum parlamentar, seja deputado ou senador. Tem a pergunta da Kelly, que ela questiona quem é a superintendência. Se é a superintendência lá do estado ou se é a do ministério que fica na capital de cada estado. Então, é a do ministério que fica em cada capital do estado. Tá? Essa São os, informação ela está detalhada na apresentação, e vai ser disponibilizado para todos vocês, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, a gente também tem os manuais do SCPA, a gente também tem os manuais do InvestSUS e a gente vai disponibilizar para todos vocês, tá bom? as superintendências, pessoal, são os antigos NEMs, Núcleos Estaduais do Ministério da Saúde. Aí só mudou a nomenclatura, mas eles ficam na capital de cada estado. Tá? É um braço do Ministério para apoiar as nossas ações e onde fica a divisão de convênios e é onde é possível conseguir essas senhas. Coordenação estadual, Núcleo de Saúde da Família. Pergunta: polos construídos com recurso próprio podem solicitar o custeio? Podem sim. Aí é o mesmo fluxo, entra no site, faz o cadastro da proposta, encaminha as fotos. Lembrando que nesse caso seria um polo similar, então ele tem que ter uma estrutura física construída semelhante ou igual a uma das três modalidades de polo que a gente tem. E também, quando o município for cadastrar no SAIBS, já precisa ter a logomarca do Programa Academia da Saúde, que a gente tem aqui, né, no Ministério. Então, como os construídos via Sismob tem que ter aquela placa com aquele logo que a gente colocou na apresentação inicial, também os similares precisam colocar essa identificação visual do programa antes de solicitar o cadastramento, porque aí eles têm que tirar foto e anexar tudo isso no site. Ivete, você colocou a Enfim, questão dos prazos, né, que eles estão curtos e realmente a gente considera que são prazos curtos, mas quem define não somos nós. Esse prazo ele vem do Ministério do Planejamento, já definido em portaria, tá? Então, caso tenha alguma alteração, a gente notifica vocês, só que não é um prazo que é definido pelo Ministério. Ele é um prazo que ele é geral para todo tipo de emenda, seja do Ministério da Saúde ou de outros ministérios. o Marcos, do Rio Grande do Sul, está questionando se todo o monitoramento continuará pelo Sismob. Sim, a De parte de obra, sim. obras, tudo permanece via Sismob. O InvestSUS é só um sistema inicial para o cadastro, mas depois ela migra e vai ser analisada todas as suas etapas de construção pelo Sismob. Gente, o que eu vi de perguntas referentes ao PAS foram essas que eu comentei. Se tiver mais algumas, se vocês Só tem uma quiserem. da Luana aqui que ela pergunta: vocês Ah, poderiam falar um pouco sobre como podemos conseguir esse dado se o município respondeu sua produção no CISAB? Você quer responder, Lore? o município pode ter, na verdade,
ele tem a senha, né, de acesso ao SISAB, ele consegue puxar os relatórios para ver se a produção dele foi validada. Quem foi que fez a pergunta mesmo, Dani? Deixa eu pegar. Só um minuto. Foi a Luana Teles, da SES de Pernambuco. Tá. E aí, o Estado também pode ter esse perfil de acesso restrito para fazer essa solicitação e conseguir verificar por meio do SISAB se o polo fez os registros, né? Encaminhou produção e também se essa produção foi validada. Lorena, Oi. aproveitando, é Cida. Uhum. Lorena, aproveitando, deixa eu te perguntar. Nós temos 25 polos que já passaram na CIB, colocaram nos SAIPs e até hoje não saiu a portaria deles, que é de outubro para cá. Então, esses estão em análise, é isso? Eles estão na etapa em isso, enviada para o MS, que é o estabelecimento que está pronto para análise. Mas o que Aham, eu comentei no início é que a gente ainda não está analisando essas propostas, primeiro por falta de recurso, disponibilidade recurso. orçamentária, e também por conta das demandas aqui. Mas a gente pretende começar a analisar essas propostas para deixá-las no status de aprovadas, aquelas que estiverem com condições favoráveis para isso, e quando surgir recurso, a gente conseguir publicar a portaria. Então, os municípios eles devem ficar acompanhando os sites, quem tem proposta cadastrada, pelo menos uma vez no mês. Porque se a gente analisar e emitir uma diligência, hoje os sites têm um prazo de 3 meses para que esse município responda essa diligência. Senão, essa proposta ela fica rejeitada. Porque no passado elas ficavam lá eternamente, né? Assim, a gente tinha propostas que tinham diligência de 2017 que o município não respondia, e a proposta também ficava lá no sistema. Então, hoje tem esse prazo de 3 meses para o município adequar e devolver para o Ministério. Ok. Tá? Mas Então, assim, essa é a situação hoje de é, indisponibilidade de recurso, mas eles fazem esse acompanhamento nos sites para ver se a gente fez alguma tá. análise. Nós do Estado ainda não conseguimos ver nada no site. Não vai abrir isso para a gente consultar alguma coisa? Porque no site a gente não tem acesso a nada, né, Lorena? Sim, Cida, eu não sei como está esse fluxo nos sites, porque ele é um sistema mais antigo. Uhum. Posso verificar com a área se a gente tem essa permissão de conceder o acesso para vocês, mas Só para realmente não. consulta, né? Só para Isso. consulta. E Eu daí não sei facilitaria se é para a gente orientar possível. os municípios, né? Se a gente tivesse como consultar lá, o município ele esqueceu de olhar, está fora do prazo, para ele não perder o prazo, a gente estaria orientando. Só Sim, para a gente isso. também considera que o SAIPS ele tem algumas inconsistências dentro do sistema muito grande. Então, a gente está tentando fazer a migração desses cadastros para o e-gestor. Que aí essa informação que você está querendo consultar, aí vai ser disponibilizado. Aí fica mais fácil, porque o e-gestor é um sistema mais robusto e mais eficaz. Então, a gente está tentando fazer essa migração. Então, possivelmente, a gente pode até fazer a solicitação pessoal do SAIPS, mas talvez não seja interessante porque a gente já está tentando fazer esse novo pleito, Ah, não, tudo bem. Eu tá? não concordo com você. É só assim, porque às vezes o município fica ansioso para receber, né? E a Sim, gente não sabe a situação do município dentro, porque a gente não tem acesso de consulta. E se a gente tivesse esse acesso só para consulta, a gente já diria, olha, você está faltando você cumprir isso, cumprir aquilo, lançar os seus procedimentos, né, de maneira correta, ter esses procedimentos registrados no ESUS. Então, por isso que eu pergunto para vocês. Mas tudo bem, mas acho que é melhor esperar mesmo, igual você disse. Mas muito a gente obrigada. está tentando, vai ser um avanço muito grande se a gente conseguir fazer toda essa migração. Teve até a publicação de uma nova nota técnica, né, que fala sobre essas novas regras para solicitação de credenciamento, e a ideia é que todos os tipos de solicitação de credenciamento migre para esse sistema. Então, eu acredito que possivelmente esse ano seja possível fazer essa migração, tá bom? Que bom. Obrigada. E durante o período que ele está lá no site, Cida, só como proposta cadastrada, o município não precisa, assim, estar registrando produção do SISAB para efeito de pagamento, só após o credenciamento.
Ele, no momento que ele cadastra a proposta no site, ele já tem que ter o número de CNES do polo, mas a gente não vai olhar se os profissionais que ele tem lá vinculados são aqueles que a gente considera para pagamento, aquelas 13 categorias profissionais, o profissional de educação física, o fisioterapeuta, o nutri, o psicólogo, a gente não olha profissional, a gente só vai olhar se ele tem o CNES indicado, se é realmente um CNES que é de polo ou de UBS ou unidade mista, as 4 tipologias, né, que pode cadastrar como polo da academia, que é o próprio polo, UBS, posto de saúde e unidade mista. A gente olha isso, mas a gente não olha profissional e também não vai olhar CISAB nesse momento. CISAB e profissional só após portaria de credenciamento. Só uma última coisa, a Cristina, a Fernanda e a Kelly falaram da rapidez da apresentação, né? A gente considera que o tempo é curto, eu peço até desculpa, mas qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar encaminhando por e-mail, entrando em contato com a gente, que a gente tenta aprofundar, tá? As dúvidas que vocês tenham. Não se apeguem a anotar o que está na apresentação, porque a gente vai disponibilizar para vocês, e qualquer dúvida a gente está à disposição para sanar essas dúvidas, seja por e-mail ou por telefone, tá bom? Também peço desculpa, gente, se eu falei muito rápido. Mas a gente vai encaminhar essa apresentação, a gente também vai encaminhar a nota técnica 241, que Dani citou, que traz uma alteração no prazo para homologar, que antes, como eu falei na apresentação, eram 6 meses, agora vão ser 3, então os municípios vão ter um tempinho mais curto, né, para se adaptarem, cumprirem essas regras para serem homologados e passarem a receber o recurso. E também a gente vai encaminhar o manual do SAIPS e o modelo de ofício que os municípios têm que preencher para encaminhar, para cadastrar a proposta no SAIPS e anexar esse modelo de ofício no SAIPS. A gente já solicitou a atualização do site do Programa Academia da Saúde, eu já comentei isso com algumas referências que entraram em contato conosco, mas até hoje esses materiais, infelizmente, não estão disponibilizados lá, mas a gente vai repassar para vocês. Caso o município entre em contato, vocês já têm o manual e o modelo de ofício para passar diretamente para eles. Tem uma pessoa com a mão levantada, que é a Coordenação Estadual do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica. Eu só não consegui identificar qual é o estado. Se quiser abrir o microfone ou digitar. Então, Dani, vamos dar sequência para a apresentação do Jean? E aí depois, se a pessoa quiser colocar aí no chat, a gente responde. Ótimo. Tá, eu vou voltar aqui para a apresentação. Já está aparecendo? Deixa eu- Agora. Ainda não. Será? Deixa eu voltar aqui. Ainda não? Mas para mim está aparecendo aqui. Agora foi. Para mim tá. Beleza. Bom dia. Meu nome é Jean, eu estou como técnico aqui também da a equipe de promoção da atividade física, que agora está lotada no GABDEPROS, né, o Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde. É, E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o IAF, né, o Incentivo de Atividade Física na Atenção Primária à Saúde. Eu não sei se todos vocês que estão aqui hoje estão familiarizados com o IAF, mas o IAF ele foi lançado como um incentivo, mesmo o próprio nome já fala, né, um incentivo de custeio que é repassado do Ministério da Saúde para os municípios. E o IAF ele vem para trazer o fortalecimento e a promoção de ações de atividade física ofertada pelos estabelecimentos da atenção primária. E esses estabelecimentos, eles são o estabelecimento 02, Unidade Básica de Saúde, o estabelecimento 01, que é o posto de saúde, e o 32, que são as unidades móveis fluviais, que tem em algumas regiões do país. Então, nós lançamos, aí aqui a gente tem, só para dar uma relembrada para vocês, né? A portaria 1105, que foi 15 de maio de 2022,
que é a portaria que a gente chama portaria mãe, a primeira portaria onde vem com incentivo, vem explicando toda a parte de solicitação que os municípios e os estabelecimentos poderiam fazer. E também a portaria 2103, de 30 de junho de 2022, né? Então a gente vê que é bem aí do primeiro semestre do ano passado, aonde ela vem com o credenciamento dos municípios que fizeram essas solicitações. Então, é só para a gente dar uma leve relembrada mesmo, né? Como que foi essa solicitação? Não sei se todos vocês lembram, mas nós abrimos as inscrições, as solicitações, pelo sistema gestor, e tem alguém com o microfone ligado, pessoal. Daí acaba dando uma interferência. Se puder fechar, por favor. E aí os municípios e a gestão municipal, eles deveriam, né, fazer o cadastro. O cadastro era super simples desses estabelecimentos de saúde da atenção primária que eles gostariam que participassem dessa seletiva, né, mediante a disponibilidade orçamentária. E algo que a gente reforçou muito era que os municípios, a gestão municipal, elas priorizassem por ordem realmente, primeiro, segundo, terceiro, quarto estabelecimento, aqueles que elas, no seu território, visualizariam que seria benéfico receber esse incentivo. E aí acaba que a gente percebe, né? Percebemos também que aconteceu muito que a gestão, na hora de fazer essa solicitação, eles não se atentaram a fazer essa priorização, ou pegaram todos os estabelecimentos da atenção primária possíveis e incluiu. E acabou que teve algumas cidades, alguns municípios que elas receberam muitos credenciamentos, muitas homologações. Só que a partir do sétimo mês do recebimento do IAF, os primeiros 6 meses, nós tivemos uma ficha registrada. Então, um exemplo, se o seu município ele teve 10 estabelecimentos homologados, nos primeiros 6 meses, eles tinham que registrar ao menos uma ficha de atividade coletiva, marcando práticas corporais e atividade física. Só que a partir de janeiro deste ano, os municípios, os estabelecimentos homologados teriam que cumprir a meta pactuada na portaria. Então, a meta era 30 fichas de atividade coletiva para a unidade básica de saúde, 10 fichas de atividade coletiva para postos de saúde e 5 fichas para unidades móveis fluviais. É claro que a gente teve vários diálogos com vocês e com outras pessoas da gestão municipal falando, né, da quantidade de fichas. É algo que a gente tem analisado também nesse, digamos aí, quase primeiro um ano de incentivo. E a gente vai analisando se realmente as fichas são muitas, as 30 fichas, se tem municípios que conseguem, se tem municípios que não conseguem registrar. Porém, é muito importante vocês, enquanto referência do PAS e quando podem, né, aí, explicar sobre o IAF, sobre a atividade física, é importante que falem isso com a gestão municipal. A importância de fazer essa organização da gestão municipal, a gestão municipal tem essa autonomia para fazerem um registro. Por quê? Porque quando era uma ficha a ser registrada, muitos estabelecimentos já não estavam recebendo o recurso, já não estavam ali sendo aptos a receber o recurso. Quando em janeiro a produção tinha que ser a meta, caiu para 8, 9% dos estabelecimentos homologados. Então, isso é algo que nos preocupa muito. Enquanto política pública mesmo, né? Então, a gente vê ainda que há uma dificuldade nesse registro, e aí, quando precisa cumprir a meta, mesmo a gente tendo ali mais ou menos 6 meses para que a gestão municipal se organizasse, preenchesse as fichas, aí a gente percebe ainda essa dificuldade. E por que que eu estou reforçando isso? Porque essa é a maior dúvida que os gestores municipais e profissionais têm, e isso também é uma característica que a gente percebe no programa Academia da Saúde. Os profissionais, a gestão municipal, ela tem um costume talvez de não registrar. A gente entende, né, que são vários serviços, vários sistemas, é uma sobrecarga mesmo de trabalho, porém, quando a gente vai fazer uma solicitação e tem uma homologação igual teve do IAF, é muito importante que
a gente fale isso com a gestão, né? A importância de registrar e que os profissionais tenham isso como um hábito. Porque quando não registra, e aí agora, né, por exemplo, em janeiro, a produção de janeiro pode registrar até o 10º dia útil de fevereiro, e o Ministério analisa e o recurso vai chegar em março, né? Chegou em março. Então, a gente percebeu essa queda de mais ou menos 40% que estavam recebendo, caiu para 8%. Então, assim, é um número que chama muita atenção quando tem que cumprir essa meta. E nós estamos aqui, claro, para auxiliar enquanto equipe técnica de promoção da atividade física. Nós tentamos responder todos os e-mails, atender todos os telefones de vocês e da gestão municipal mesmo. Disponibilizamos os nossos materiais, então tem o guia de credenciamento, teve um manual ali de orientações para como desenvolver essas ações de atividade física na atenção primária. Então a gente lança mesmo, mas também a gente vê que esses materiais não chegam, ou quando os materiais chegam, a gestão municipal acaba não lendo, e aí as dúvidas elas continuam, né? Porque às vezes esse canal de informação ele acaba sendo perdido. Tá? Então, basicamente é isso. Nós já fizemos o repasse no mês de dezembro das parcelas outubro, novembro e dezembro. Então, quando forem olhar no fundo, ou quando vocês forem auxiliar os gestores municipais, visem a falar que as parcelas de outubro, novembro e dezembro de 22 foram repassadas em dezembro. Então, no fundo, no mês de dezembro, eles acham referente à parcela 10, 11 e 12. Algo importante também que a gente explica bastante, que é bom vocês estarem atentos, é que teve nesse primeiro mês ali de análise, né, que foi outubro, o sistema gerou um erro. Acabou que o nosso CISAB, junto com a equipe de análise, gerou um erro. Então, muitos municípios, estabelecimentos que eram para receber, não recebeu. E a gente chama isso de ajuste. Então, esse ajuste que ocorreu ali para o mês de outubro, que foi repassado em dezembro, é meio complicado, mas a gente vai se ajudando. Que foi repassado em dezembro, alguns estabelecimentos que estavam aptos a receber ainda não recebeu. E aí a gente está vendo com a equipe de repasse quando esse repasse, esse ajuste, ele vai acontecer. Tá? Então, isso é algo que é bom vocês estarem atentos. E em fevereiro deste ano de 2023, houve o repasse de janeiro. Então, dia 15 de fevereiro aconteceu. Então, no fundo também, eu não recebi a parcela de janeiro, estou perdido procurando. O que a gente orienta? Vai no fundo, coloca mês fevereiro 23, que você vai achar a parcela do IAF, que é referente à portaria 1105, então a referência é essa, 1105, você vai identificar a sua parcela 0120 de 12, né, de 2023. E aí agora, por essa organização, por essa transição, mudanças de fluxos, mudança de coordenações, né, de secretarias e departamentos, a gente está monitorando com a equipe que faz o repasse. E ontem a gente tem uma notícia muito boa, que as fichas que estavam atrasadas, elas foram liberadas. Então, o pagamento de fevereiro ele foi assinado, e o pagamento de março ele foi assinado também. Então, logo, logo, os municípios, os estabelecimentos, eles vão receber referente à parcela 02 e referente à parcela 03. E aí, no mês de abril aqui, a equipe técnica, nós já liberamos também essa ficha para ser assinada. Então, logo, logo, a gente vai estar regularizado com essa situação do repasse referente ao IAF, tá? E basicamente era isso. Não sei se tem algumas perguntas. Ô, Jean, posso fazer a pergunta? Pode ficar à vontade. Quem Eu quiser sou, fazer pergunta também pode tá, levantar a mão, pessoal, e daí a gente vai organizando, tá? eu sou a Cida do Mato Grosso do Sul, tá? É o seguinte, quando você fala de registro de uma ficha, confunde às vezes. Por quê? Se eu tiver uma atividade coletiva, tá? Pelo IAF. Uhum. E eu vou lançar a ficha e o nome de todos os participantes ali, correto? Correto. Então, o que vai ser mais interessante para eles? Eu lançar uma atividade coletiva, que vai contar uma ficha, ou eu lançar todos, como se eu tivesse feito individual e lançar todos, que dariam 30 fichas. Aí Mas, tem muitos municípios que estão fazendo essa malandragem.
Então, mas na sua fala, a senhora falou algo que já me chama a atenção. Quando a gente vai fazer a solicitação, né, e os estabelecimentos foram homologados numa portaria, eles precisam entender as regras da portaria e as regras para receber o recurso, né? A Então, gente sabe da dificuldade, mas assim, para o IAF, ele é uma produção mensal e ele tem um repasse mensal. E isso é algo tudo muito bem. importante para os municípios entenderem. E Uhum. o que a gente explica quando o pessoal pergunta, mas o que que vocês consideram ficha Uma. coletiva? De diferença com ficha individual? Ficha individual é uma pessoa. Ficha Uhum. coletiva, a gente entende que pelo menos é mais de uma pessoa e que precisa ser registrado. Agora, se o estabelecimento e a gestão municipal têm interesse de receber o recurso do IAF, ele precisa seguir as regras do IAF, que aí E- seria mandar registrar, se for unidade básica de saúde, 30 fichas coletivas, de atividades coletivas. Agora, se a gestão municipal está escolhendo os caminhos legítimos ou não, aí não cabe a nós, enquanto técnico, que a gente vai olhar a produção. Se eles registraram, se as fichas não foram invalidadas por qualquer motivo, igual acontece, ou não foram duplicadas, o que a gente vê é se a gestão municipal marcou na ficha coletiva a parte certinha para a ficha ser validada, Uhum. práticas corporais e atividade física, Uhum. para ele receber o recurso, que são ações de atividade física. É isso que eu entendo também, Eugênio. Mas aí, quando fala ficha, já teve um município que perguntou isso para a gente, Hum, ele considera, é muito mais vantajoso para mim, enquanto município, lançar a ficha individual, porque é uma ficha, aí eu vou lançar 30 fichas, tudo bem, individual, do que eu lançar 30 fichas com atividades coletivas, entendeu? Mas Eu a entendo mas a isso. ficha individual não é validada no caso do IAF. O IAF só analisa ficha Só as coletivas. coletiva. Então tá. A individual não serve para o IAF, pode servir para outra produção da gestão. Mas para o recurso do IAF, para o município receber, por exemplo, para ele atingir as 30, não pode ser 29 fichas Sei, coletivas. Para tudo ele bem. receber o recurso, tem que ser 30. E aí, Uhum. até teve um município ontem que me ligou e falou isso. Ah, mas a gente registrou 29. Eu falei, então, mas se vocês conseguiram registrar 29, vocês não conseguiriam fazer mais uma ação? Seja uma fala, uma palestra, um alongamento na sala de espera, registrar ali, porque vocês conseguiram 29, ou seja, vocês vão receber por conta de uma. Então não daria para fazer um ajuste, contar com a ajuda de outros profissionais ali, inclusive, porque qualquer profissional habilitado pode Sim. registrar essa ficha coletiva, né? E aí Uhum. a gente tenta orientar para a pessoa visualizar a solução. É Mas o isso. IAF só analisa a ficha coletiva. Tá bom. Não, então, foi isso que é isso que a gente está fazendo com os municípios quando a gente faz a visita. Porque eles estão confundindo justamente isso, sabe? Aí, Uhum. eu vou fazer uma caminhada, um exemplo. É uma atividade coletiva, correto? Ah, tá, mas daí eu entendo que eu já tenho tantas pessoas, eu já estou cumprindo minha meta. Não, Hum. não está cumprindo a meta. Você vai ter que fazer. E a gente sempre diz isso mesmo, que não é somente o profissional de educação física que pode fazer isso. Até porque tem aquele que não precisa do profissional de educação física. Isso Então, mesmo. é a equipe multidisciplinar que pode estar realizando isso. Uhum. São ações de atividade Ações, física, não são isso, ações aulas de... de atividade Não, física pelo não. profissional. A Isso. gente reforça muito isso também, Então tá. tá? Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Jean. Oi, Jean, tudo bem? Oi, Oi, Jean, tudo bem? tudo e você? É meio Amazônia. Então, Jean, é uma dúvida. Eu tenho acompanhado no E-Gestor, quando você vai lá no financeiro, o valor que sai para o município. E eu já olhei que em abril, tem alguns municípios, já está o valor lá, né? Pergunta, essa produção de abril é referente a março, só que o CIAB de março, ele só fecha dia 17 agora. É isso que eu te pergunto, se ele corrigir, vai entrar esse dinheiro para essa competência ou já está fechado ali no e-gestor quando você vai lá naquela planilha, onde aparece todas as ações, os valores que o município tem que receber? Uhum. Vamos lá, Enei. Primeiro, o e-gestor
muitos municípios estão relatando números, relatando parcelas, e quando a gente vai olhar na nossa planilha que a gente tem aqui da equipe que faz essa análise, a gente percebe que tem incoerências. Então, eu sei que o e-gestor é um programa que vocês olham muito, mas a gente pede para, neste momento, até a gente conseguir fazer essa organização certinha com o IAF no e-gestor, o caminho melhor para ser olhado é o Fundo Nacional mesmo, é o melhor caminho para ver se os estabelecimentos, os municípios receberam referente à portaria 3872, não, confundi, 1105, porque antes a portaria era 3872, mas este ano atualizaram. Então a portaria referência é 1105 para o recurso do IAF para o município ver no Fundo Nacional. O e-gestor está gerando essas inconsistências, não está totalmente atualizado, tá? Então a gente pede para tomar um cuidado, porque muitas vezes o município liga e fala: ah, eu vou receber aqui tá falando que caiu, que não caiu ainda, e aí a gente tenta orientar. A gente sabe que nesse primeiro momento está um pouquinho confuso mesmo, as parcelas estão um pouco atrasadas, a gente pede até desculpa por isso, mas a gente está tentando organizar da melhor forma possível. Então, assim, isso é um ponto bem importante. Agora, vamos pegar o exemplo da produção de janeiro. Quem produz em janeiro as 30 fichas, 10 fichas, ele pode registrar até o 10º dia útil de fevereiro. Mais ou menos fica entre o dia 12 e dia 15. Mas vamos pegar ali, tem gente que até fala assim, eu falo até o dia 10 porque aí não tem erro, a pessoa não extrapola a data. Mas é até o 10º dia útil do próximo mês. Aí veio até o 10º dia útil de fevereiro. Se fechou dia 14 e a gestão municipal vai registrar dia 15, a ficha vai ser invalidada para o IAF. Por quê? Porque precisa registrar até a data. Então, se fechou dia 14 o sistema e o município vai registrar dia 15 as fichas, ele não vai receber mais. Então, precisa se atentar às datas de fechamento, sim, mensal. Tá bom? Jean, só mais uma dúvida. Em relação a esses feriados que a gente teve aí, né, que meio que bloqueou um pouco a semana, vocês. Uhum. Então isso não é considerado como dia útil. Pula-se como se fosse final de semana. O feriado não é dia útil normalmente, né? Mas tem as datas, né? A gestão municipal, elas conseguem ter a data certinho de quando abre e quando fecha o sistema ali naquele mês, para não gerar essas confusões, para não ficar assim no limbo, né? Então é bom vocês identificarem essas datas e orientarem a gestão, ó, olhem as datas, já anota ali certinho no calendário. Início do mês, fechamento do mês é dia 14, é dia 14. Tem mês que vai ser dia 18, é dia 18, mas essas datas elas já são pré-estipuladas e aí fica mais fácil. Então, gente, tem o calendário, né, que o próprio Ministério mandou Exatamente. Aí do a gestão. CISAB, que lá ele fala Isso, todos os meses as datas que você, limite que você tem que digitar. isso. E Eles a têm o gente. calendário que foi Isso. mandado pelo Ministério para gente. Isso. Então, assim, ó, você já tem esse conhecimento. E a gente sabe que Uhum. às vezes a gestão municipal, os profissionais, às vezes realmente não tem. Então, por isso que é o nosso papel orientar vocês, e é o papel das referências orientar a gestão municipal para que todo mundo fique alinhado, né? E quando tiverem dúvida, mande e-mail, ligue para a gente e a gente vai tentando esclarecer da melhor forma possível. Aqui no chat as meninas colocaram também, tá? O calendário. Então é importante também para quem de vocês não tem acesso, já pega e já acessa esse link, que aí a gente consegue ir disparando as notícias. Alguém mais, gente? Alguma pergunta? Eu sei que tem mão levantada, né? Coordenação estadual acho que é do NASF. Não sei se já perguntou e não abaixou a mão. Acho que pronto. Oi, Certo. Jean, eu perguntei sobre um e-mail que você mandou sobre a disseminação da atividade física do SUS, que é um projeto. É Ah, que sim. ali Eu o vi que aqui. me ficou, que eu fiquei em dúvida, Jean, é que no e-mail diz que precisa de o apoio das referências técnicas, tudo bem, mas tipo, é como se quisesse ter alguém de referência, alguma coisa assim, é porque estou eu sozinha aqui com a academia. Eu queria só entender melhor esse projeto, tanto que eu nem respondi até para entender melhor, se puderes falar.
Tá. Esse projeto é um projeto que a gente tem aqui no Ministério, né? A gente contratou aí o ano passado e ele é um projeto que ele visa disseminar e fortalecer as pautas do Ministério da Saúde relacionado à atividade física nos estados e nos municípios. Então, essa equipe contratada, ela já começou a fazer essas intervenções, né? Disparar alguns e-mails. E aí o Daniel, ele pode falar mais que ele fica por frente, mas a gente está ajustando alguns pontos ainda com essa equipe, mas pode ficar à vontade para falar, Dani. Estão me ouvindo? Sim. Bom dia, pessoal. Daniel Petressa, também faço parte da área técnica aí da atividade física. É um projeto que está iniciando e a gente, na verdade, a gente encaminhou um e-mail para vocês apenas para que vocês estejam cientes, para que não ocorra aquela coisa assim, um pesquisador vai entrar em contato comigo, mas eu nem sei de algo que está ocorrendo. Então, a gente mandou esse e-mail, né, para antecipar uma possível contato que os pesquisadores, por meio da professora Tânia, da Universidade Federal de Santa Catarina, façam contato com vocês. Então, esse projeto não vai demandar de muito trabalho de vocês, tá? Esse projeto, possivelmente, eles vão entrar em contato com vocês no futuro próximo, para solicitar algumas informações, fazer talvez alguma reunião, ter algumas demandas. A tendência desse projeto é ajudar vocês nas demandas, né? Esse projeto ele está contratando, já contratou pesquisadores de todas as regiões do país, que são as referências regionais já desse ambiente. E a intenção desse projeto é disseminar, difundir e também ajudar na implementação dos municípios de acordo com especificações e personalização de ações com os municípios na ponta, realmente. Então, está sendo criado todo um arcabouço teórico, possibilidades de capacitação, né, para que ajude lá os profissionais que estão lá na atenção primária a desenvolver ações exitosas, pensar em experiências diferentes, implementação de intervenções de formato diferente. Então, realmente, esse ofício foi realmente para comunicar a vocês e vocês estarem cientes também que isso pode ocorrer, né? Porque muitas vezes tem alguns projetos que entram em contato com vocês, eu devo imaginar que eu venho também da universidade e muitas vezes a gente acaba demandando situações para referências técnicas e tanto para os municípios, e muitas vezes vocês ficam sem saber porque quem que está entrando em contato. Então, num futuro próximo, nós devemos fazer uma reunião com vocês para explicar e ver como que vocês podem colaborar e o que vocês podem estar solicitando para esse grupo também de auxílio nessa implementação. Tentei ser o mais claro possível, mais direto, tá? Obrigado, Jean. Certo, obrigada. Jean, outra questão do IAF, tem o local que a gente possa ver, ou você mandar uma planilha, qual os municípios que tem e recebe esse recurso do IAF? Ou não é possível? A gente tem o acesso, sim, dos municípios que receberam, dependendo do mês, só que a gente não consegue estar fazendo isso, por exemplo, a gente não consegue estar fazendo isso para todos os estados e todas as referências. Mas o que a gente pode tentar fazer é organizar esse fluxo, porque eu sei que para vocês é importante, né, fazerem esse monitoramento de tipo quantos municípios do meu estado foram homologados, quantos estão recebendo. A gente consegue mandar uma planilha. Mas aí a gente pode estar ajustando aqui e eu posso estar organizando essa planilha de uma vez, para não ficar assim, cada hora eu mandando, cada hora eu fazendo. A gente pode conversar aqui com a Jaque depois dessa reunião e a gente ver a melhor forma de ajudar vocês a fazer esse monitoramento. Tá? Então a gente vai conversar aqui e vai tentar pensar numa maneira legal para vocês estarem nos auxiliando nesse monitoramento e falando com os municípios. Perfeito. Como essa planilha que vem da academia, que é ótima, porque a gente já tem, manda para as regionais, que elas mandam para os municípios, que eles já têm ideia. Obrigada, tá? Perfeito, imagina, eu que agradeço. Mais alguém? A gente tem a Graziella, que estava com a mão levantada. Pelo menos agora não está aparecendo mais, que já baixou. Que eu baixei porque era sobre o monitoramento que eu ia falar, sobre o Rio Grande do Sul. Eu acho
bem importante essa planilha vocês nos enviarem, porque muitas vezes os municípios nem sabem que deixaram de ganhar, ou não sabem por que deixaram de ganhar. A gente acaba, com essa planilha, a gente consegue avisar, ó, vocês não estão recebendo porque não atingiram a meta e tal. Seria interessante a gente ter não precisa ser todo mês, mas de tempos em tempos a gente ter essa informação se os municípios estão atingindo a meta ou não, se estão recebendo ou não. E uma pergunta que eu coloquei ali no chat, se as atividades feitas pelos agentes comunitários de saúde também contabilizam. Sim. Então, a gente sempre deixa na autonomia da gestão municipal, né? O que a gente orienta é isso, que a gestão municipal ela se organize para conseguir cumprir essas atividades relacionadas à atividade física, e não necessariamente precisa ser a aula de atividade de exercício físico dada por um profissional de educação física, né? Então a gente fala que a gestão ela precisa se organizar, ver as melhores estratégias para conseguir todo mundo se ajudar, todos os profissionais e chegar aí nesse cumprimento de meta mensal. E aí, o profissional, o agente, se ele for habilitado a preencher a ficha coletiva, ele ou qualquer outro profissional, a ficha vai ser validada. Então, a gente tem uma lista, né, de profissionais. Não sei se a Lorena jogou aqui no chat, porque uma hora eu vi algo subindo parecido. Mas a gente Não, pode Jean, disponibilizar para vocês. Não, né? não, eu Tá. comprei do CESAB só. Eu já respondi por e-mail, mas eu posso mandar depois um e-mail para vocês com essa lista. Pelo que eu me lembre, o agente ele também é apto, habilitado a preencher a ficha coletiva. Então é validado da mesma forma, tá? Obrigada. Mais alguma informação, alguma pergunta? Oi, bom dia. Bom dia. Desculpa, eu não sei se vocês me chamaram, mas eu tive que sair e retornar porque meu telefone não está me ligando. Eu sou Fernanda, aqui do estado do Paraná, sou referência técnica tanto da academia quanto da atividade física. Está baixo, está baixo. Não dá para ouvir, Fernanda. Está baixo? Seu áudio tá bom, mas tem alguém com um áudio aberto que está dando interferência na sua fala. Então, gente, quem está com o áudio aberto, tenta desligar para a Fernanda, para a gente conseguir ouvir a Fernanda agora, por favor. Infelizmente, eu não consigo melhorar aqui o meu microfone. Bom, mas a minha pergunta é a seguinte. Primeiro, eu fiz algumas pontuações ali no chat com relação ao registro que tem, a forma que tem sido registrada em alguns municípios aqui do Paraná, ficha de atividade coletiva, uma estratégia que não é o que nós orientamos, né, mas é o que tem sido feito. Eles estão acabando fazendo uma atividade coletiva com um grande número de pessoas e na hora de registrar colocam ali o número de participantes, 2 ou 3 participantes, para que eles consigam atingir a meta. E aí, como o Jean falou, né? O Jean, ele disse que independente da forma como que o município se organiza para fazer essas atividades, o que importa é se essa ação foi validada ou não e esse dado subiu para os relatórios do CISAP. Eu reforço a minha manifestação aqui de que realmente a política é a melhor estratégia para que a gente consiga verificar a qualquer tempo, né, sem depender dos relatórios enviados aí pelo Ministério. A situação dos custeios, se esse custeio está sendo pago ou não, e por qual motivo esse recurso foi suspenso. E a minha última pergunta, que na verdade até então não foram perguntas, né, foram relatos. Mas a minha pergunta é com relação ao guia de breve aconselhamento para atividade física na atenção primária. Eu queria saber se você já tem alguma previsão de publicação, para que a gente consiga também estar por dentro dessa informação. Era isso, obrigada. Tá certo. Vocês estão me ouvindo? Tá, porque para mim aqui dá um delay às vezes também. Obrigado, Fernanda. Deixa eu ver se eu entendi, porque tinha muito barulho, gente falando, carro passando e eu tava ouvindo tudo e você junto. Mas vamos começar de trás para frente. Em relação ao GAB, né, ao Guia de Aconselhamento Breve, nós estamos fazendo a validação final para esse guia ser diagramado e posteriormente ser seguido o fluxo, né, o trâmite aqui do próprio Ministério. Então, né, gabinete do diretor, gabinete da Secretaria de Atenção Primária,
para a gente ver quando ele vai ser lançado, mas ainda ele tem esse fluxo a ser percorrido. É um material que a gente espera muito, aguarda muito, porque ele vai nos auxiliar a falar de atividade física de forma multiprofissional. E isso é muito importante, né? A mostrar que a atividade física ela pode ser aconselhada pelos diversos profissionais dessa linha de cuidado mesmo, da atenção primária. Mas ele ainda tem esse trâmite a ser percorrido entre devolver para diagramação, voltar ao ministério, gabinete diretor, gabinete secretário, ministra e ser lançado. Então a gente está correndo aí realmente para fazer com que ele saia, mas aí a gente vai aguardar um pouquinho, tá? E aí a segunda parte, se eu entendi bem, você perguntou sobre a questão talvez se o município não cumprir a meta, se ele perde o credenciamento, foi isso mesmo? Porque eu via uma parte final, mas eu não consegui ouvir direito. Não falei sobre perder credenciamento. Só foi algumas informações que eu passei que tem acontecido aqui no estado, de estabelecimentos que têm registrado de uma forma incorreta, né, ao meu ver, colocando apenas 2 participantes ali numa ficha de atividade coletiva, mesmo fazendo ação com um grupo maior, numa estratégia ali de fazer, né, de cumprir a meta da competência, né? E, como você tinha dito, essas questões não são analisadas por vocês, né? O que importa é o que foi validado e os dados que estão disponíveis no CESAB do monitoramento. Tá. E a outra questão foi realmente reforçar a importância de manter atualizada a planilha de financiamento da PS no gestor, porque daí assim nós temos autonomia para fazer a consulta periódica dos motivos pelos quais o custeio foi suspenso. É isso. Ah, tá. Não, entendi. Agora essa parte do suspenso que eu peguei, eu já tinha ido lá para o descredenciamento, porque é uma dúvida muito comum também. Não, realmente é isso, você está correta. A gente sempre pede, orienta que a gestão municipal ela faça o serviço bacana, né? O serviço ali organizado. Registrem se forem 10 pessoas, se forem 30 pessoas. Isso é muito legal e importante para a própria política pública. Mas a gente sabe que às vezes o mínimo também ele é feito. Então, se participaram 30 pessoas, 30 usuários, e eu preciso só de 2 para validar a ficha, a gente sabe que tem gestão, dependendo, às vezes, ali, até mesmo do tempo, da quantidade de serviço, a pessoa vai colocar só 2 cartões. E é algo assim que o Ministério ele tenta facilitar o serviço, né? Por mais difícil que seja, por um monte de burocracia que ainda exista, a gente tenta facilitar. Então, se preencheu 2, é uma ficha, já foi validado para uma ficha coletiva, vai ser validada pela equipe que faz essa validação das fichas e chega para a gente a planilha com quem está apto e quem não está apto a receber. Agora, como tem a meta, chega para a gente também a quantidade. Então, o estabelecimento X, ele não vai receber porque ele cumpriu 29 e não 30. Ele cumpriu 5 fichas e eram 10. Então, a gente também tem esse controle e a gente está fazendo um monitoramento dessa quantidade de fichas. Então, isso é importante. E aí, só para falar do credenciamento descredenciamento e homologação, na verdade, né, dos que já foram homologados, muitas pessoas têm dúvida assim, eu não estou conseguindo cumprir ainda a meta, então eu não estou recebendo janeiro, eu não estou recebendo fevereiro, eu vou perder o IAF, e daí a gente explica que é bem parecido com o PAS. O estabelecimento ele só é descredenciado se ele passar 13 meses não cumprindo a meta, consequentemente não recebendo. Então, 13 meses consecutivos, essa é a regra, tá? Aí sim, no final, ele é descredenciado. Se ele não consegue registrar as fichas em 1 mês, 2 meses, ele só não vai receber realmente aquele mês. Jean, posso fazer mais uma observação com relação ao IAF, Sim, sim. rapidamente? Tem uma informação ali naquele material que é orientações técnicas para implementação das ações do IAF, aquele documento, que diz que além, deixa eu tentar encontrar a página que eu estava achando que eu ia encontrar antes de você terminar a sua fala, encontrei, que diz que para além das ações de práticas corporais de atividade física, que está relacionada na ficha de atividade coletiva lá, por meio do ícone, né, aquela marcação pelo ícone, tem outras ações que também serão consideradas por pagamento, que podem ser registradas por meio do Código SIGTAP. Basicamente, são ações de práticas integrativas e complementares.
essa informação eu acabei encontrando nesse instrutivo, né, por estar lendo ele, me apropriando desse material, mas eu queria confirmar com vocês, né, porque nenhuma fala, nenhuma reunião que nós participamos, vocês acabaram abordando isso, né? Então, eu queria saber se na hora de fazer um monitoramento, a gente tem que fazer vários relatórios, né, incluindo o filtro das práticas corporais e também relatórios puxando por código CINTAP, como que vai ser realmente isso, essas ações que estão ali naquele quadro, que é a sessão de biodança, dança circular, yoga, terapia, musicoterapia e bioenergética também serão consideradas para finalidade de repasse de recurso financeiro ou suspensão dele. Uhum. Obrigado, Fernanda. Sim, até a gente estava discutindo isso ontem, porque depois que a gente fez esse lançamento do IAF, só fazendo esse caminho, procedimentos coletivos, atividade coletiva, práticas corporais, atividade física, a gente percebeu que poderia haver outros códigos que daria para também ser registrado e ser considerado uma prática corporal, atividade física. Só que o manual, nas páginas 19 e 20, e até quem não tem esse manual, depois dessa reunião a gente pode compartilhar com vocês de novo, porque a gente acaba falando do manual e aí a ideia está fresquinha para vocês também compartilharem com os municípios de vocês. E a gente sabe que é um material que ele não saiu ainda no site do Ministério, ele está numa tramitação do Ministério, que é uma tramitação de editoração mesmo, então às vezes ela é um pouquinho demorada, porque tem vários materiais do Ministério para serem lançados, só que a gente também já está disponibilizando ele para ele não ficar parado, né? A informação não ficar parada e o incentivo já está acontecendo. Então, nas páginas 19 e 20 desse material, a gente acha mesmo ensinando esse caminho e quais os códigos yoga, por exemplo, de práticas complementares integrativas que também são válidas. Mas uma coisa que na própria imagem a gente tem que reforçar além da gestão municipal registrar essa prática, ela tem que marcar práticas corporais e atividade física. Então, não pode só marcar ali no 14, na ficha coletiva, e escrever ali, né, o número, o código. Ela tem que marcar também práticas corporais e atividade física, e se ela quiser designar qual foi a ação dentre esses códigos, a gestão, né, o profissional pode, mas na mensagem ele é bem claro. Por quê? Porque a maneira mais rápida e fácil que a gente tem, até mesmo para não gerar nenhuma incoerência na hora da análise, é marcando práticas corporais e atividade física. Tá? É mais fácil até para a equipe que analisa, analisar, porque se a gente gerar, olha, vocês têm que analisarem práticas corporais e atividade física e mais 30 códigos, às vezes as informações podem se perder. E aí o município pode não receber porque não foram somadas as fichas. Então, pode sim fazer esse registro, mas obrigatoriamente deve marcar práticas corporais e atividade física na ficha coletiva, tá? Obrigada pela informação. Imagina. Gente, mais alguém ou a gente já pode encerrar? A gente já está avançando no horário aí, né? Logo mais, sei que muita gente já gosta de almoçar 11h30. E alguma dúvida? Gente, dúvidas também vocês podem estar mandando para a gente, tá? Às vezes tem alguma dúvida ou depois vai ter alguma dúvida, vocês podem estar mandando por e-mail, incentivoaf@saude.gov.br, que é o e-mail do IAF, tá? Se alguém puder colocar aqui no chat, facilita. incentivoaf@saude.gov.br e o telefone aqui também que a gente atende é 3315-6227. Caso tenha alguma dúvida muito pontual, os e-mails a gente tenta responder de uma forma rápida, mas a gente sabe que às vezes vão surgindo algumas demandas, mas a gente consegue até assim responder num tempo bacana, num tempo bom. E o telefone 6227 para dúvidas mais pontuais, ou mesmo com e-mail, se vocês não entenderam, ou se é uma dúvida do município que chega para vocês, pode estar mandando e a gente vai respondendo. E algo que eu reforço, né, que a gente percebe ainda que é muito comum, a gente vai disponibilizar o material para vocês, esse manual de orientações de implementação das ações do IAF, e a gente pede para que vocês reforcem com os gestores municipais e com os estabelecimentos, principalmente aqueles que foram homologados, para os profissionais lerem,
porque às vezes a gente percebe que falta um pouquinho ali de 10 minutos, 20 minutos lendo o material, que muitas dúvidas elas já poderiam ser sanadas na leitura do material. Tá? E aí muitas vezes a gente fica, talvez, falando o que está no material e às vezes pior, os profissionais da gestão, eles deixam de cumprir as ações porque às vezes eles não leram o manual e não se apropriaram do conhecimento. Aí manda e-mail, às vezes o e-mail demora a ser respondido, liga, nem sempre a gente consegue atender também de forma rápida. Então a gente valoriza sempre esses materiais porque a gente tenta traduzir a informação ali e fica mais fácil para a gestão municipal. Meninos, Lore, Dani. Não temos mais nenhuma pergunta. Tento responder todas aqui. E não tem mais ninguém também com a mão levantada, então acredito que a gente já pode ir para esse encerramento, né? Mais uma vez, a gente agradece a disponibilidade de vocês. É bom vê-los novamente aqui, mesmo que virtualmente, né? A gente também estava sentindo falta, entendendo essa necessidade de estar mais próximos de vocês. E a gente teve quase 70, teve um momento que a gente estava com mais de 70 participantes, então um grupo grande aí que apoia o PAS em todos os estados e também agora estão sendo apoiadores do IAP. A gente precisa desse apoio de vocês, é muito importante para a continuidade desses programas, dessas estratégias. Então, olhem para a planilha do PAS com carinho e veja lá quem são esses municípios que estão suspensos e tenta dar esse apoio de ver por que não está encaminhando a ficha ou porque a carga horária do profissional está aquém do necessário. Então, um profissional de 40 horas semanais ou 2 de 20, e também do IAF, a gente vai pensar em como encaminhar essa planilha, né, Jean? E aí também a gente conta com esse apoio de vocês, porque a gente gostaria de ver o IAF, pretende ver o IAF alcançando números maiores de municípios sendo custeados mensalmente, tá? Então, muito obrigada. Oi, Lorena, Cida. antes de você... E em relação na pauta, não sei se eu perdi, que vocês colocaram lá a questão de abertura do programa para adesão da paz, de novos polos. Eu perdi? Abertura? Não, Foi a minha fala. é a fala da Dani, que é a questão de propostas de construção. Isso, tá? então esse daí não Cadastro tem novas prazo propostas. ainda, né? Não vai... Tem, tá lá na apresentação, né, Dani? Ah, então tá bom. É que a Isso. apresentação ficou muito pequenininha aqui, eu não consegui ver. Tá bom. Mas vai Mas ser eu já- disponibilizado, Cida, mas só resumindo, o sistema já está aberto desde ontem para as emendas individuais, tá? E as emendas de bancada está aberto desde o dia 1º de abril. Então, mas daí é emenda, né, Dani? Eu pensei E que... tudo emenda, não tem por Então, programa. porque lá apareceu como programa, eu pensei que fosse abrir igual abriu de 2018. Então, Não, mas não lá vai. tá assim, cronograma de execução das emendas individuais 2023 Não, e bancada. não tá. Mas realmente traz um pouco de confusão essas informações, porque a gente acha que o prazo são para todos, né? Uhum. Mas infelizmente a gente está sem essa disponibilidade orçamentária. Mas, se Deus quiser, nos próximos anos nós teremos e avisaremos todo mundo. Mas para 2023. Fiquei feliz que ia abrir o programa. Tudo bem, obrigada. Estamos tendo somente o de custeio. Para solicitar, né? O sistema está aberto para todos, para solicitar somente o custeio. Mas para credenciamento depende ainda do recurso também. Mas está bom, aberto, obrigada. tá bom? Obrigada. Dani, só responde a pergunta da Vanessa sobre a ação preparatória. Tá, Vanessa. Essas propostas ainda podem estar recebendo recurso, se eu não me engano, você fez essa pergunta anteriormente, né? Perguntando se eles ainda poderiam receber o recurso. E sim, essa é a etapa das obras habilitadas a partir de 2017, que eles inserem a documentação necessária para a liberação do recurso. O recurso vai em parcela única, tá? E depois ele só fica monitorando as próximas etapas. Das obras de 2011 a 2016, essa etapa, que é a etapa de ação preparatória, é o segundo recurso. Então, a habilitação ele já recebe uma, na etapa de ação preparatória ele recebe a segunda, e na execução em conclusão, quando for aprovada, recebe a terceira. Só que eu vi que você fez uma outra pergunta, na planilha, os municípios que o Estado está em ação preparatória, eles precisam colocar no sistema agora para a obra? Então, nessa etapa, para as obras habilitadas a partir de 2017, eles precisam inserir várias
informações e documentos. Então, é nessa etapa que ele vai colocar as informações sobre o projeto, sobre a licitação, a aprovação do projeto na Visa, a ordem de início de serviço, o documento do terreno e encaminha para análise. Só que aqueles municípios que ainda estão nessa etapa, estão com prazo expirado, eles precisam correr contra o tempo, porque a portaria prevê um prazo para cada etapa ser superada. Não superou, ele pode prorrogar pelo mesmo período, né? No máximo, de acordo com o mesmo período inicial. Porém, se ele não solicita também, a gente pode estar cancelando essas propostas. Então, essas obras que já estão com prazo expirado, os municípios precisam se atentar e tentar superar a etapa o quanto antes. Porque, assim, se ele insere essa documentação dentro do sistema e encaminha para análise, dificilmente a gente vai cancelar, porque ele está tendo mérito, né? Por mais que esteja com um prazo expirado, e a gente não irá penalizar. Mas aqueles que ainda nem inseriram nada e não encaminhou para análise, infelizmente serão cancelados, tá? Então, essa questão da etapa de ação preparatória ela é um pouco delicada, que é a etapa que libera o recurso, né, em parcela única para as obras a partir de 2017. Contudo, se já está com prazo expirado e não encaminhou para análise, possivelmente já tem mérito para ser cancelada as obras de 19 para trás. Temos mais alguma pergunta? Só uma informação para Juliana, que eu vou retornar o contato, tá bom? E a Vanessa, você tem mais alguma dúvida sobre essa questão da etapa de ação preparatória? Então, qualquer dúvida, Vanessa, você pode encaminhar seu telefone aqui para contato, que a gente também retorna. E. Ah, é porque Vanessa, o Flávio, o contato tá como Vanessa. Mas então tá bom, pessoal. Eu agradeço muito a disponibilidade de vocês. É sempre uma honra e um prazer estar aqui com todos, passando essas informações úteis, né? E bastante importante para a execução do programa e também da política da promoção da atividade física. Em breve teremos um novo encontro com novas informações úteis para passar para vocês, tá bom? Muito obrigada por vocês, pela participação de todos. Tchau, tchau, gente. Bom Tchau, pessoal. almoço Tchau, Muito obrigada. tchau. e até mais.